Vamos lá, pessoal. Continuando mais uma vez aqui, nós voltamos à qualidade e agora nós vamos falar sobre a importância do controle de qualidade no processo de processamento, né? Bom, a nossa imagem latente, que é aquilo que nós vimos anteriormente, nós falamos sobre a qualidade, sobre o artefato que aparece na imagem, como que nós colocamos o KVP, como nós colocamos o MA, o tempo e assim por diante. Bom, todo esse processo que nós vimos até agora, ele formou para mim um resultado final, que é a minha imagem latente. A minha imagem latente é aquela imagem radiográfica cuja qual ainda não passou pelo processo químico de revelação. Veja bem, nós estamos falando ainda sobre o processo analógico, o processo químico de revelação, ok? Para isso, eu tenho aqui, hoje em dia, atualmente, né, não é mais feito naqueles tanques de produto químico, tira de um, passa para o outro, lava, tira de um, passa para o outro, não. Hoje nós temos um processo mais automatizado, então nós temos aqui alguns modelos de processadora. Cada processadora tem a sua especificação e cada uma delas segue um padrão, dependendo do tipo de químico que você for usar, dependendo do tipo de filme radiográfico que você for utilizar. Então, o que eu tenho que saber sobre a administração da qualidade no processo de revelação? Primeiro, perdas de filme, processamento, fixador vencido, revelador contaminado, marcas dos rolos do revelador, processadora suja, baixo nível da água. Eu tenho que saber esse processo porque esse processo vai fazer com que eu tenha ou não a qualidade na imagem. Eu não trabalhei para ter qualidade a hora que eu posicionei meu paciente, a hora que eu calculei o KVP, a hora que eu calculei o MA, calculei o tempo, posicionei ele bonitinho, vi a questão da proteção radiológica. Eu não dei qualidade nessa primeira parte, então agora também eu tenho que dar qualidade na segunda parte. Por quê? Porque senão uma anula a outra. Correto? Então eu tenho que começar com qualidade e eu tenho que terminar com qualidade. Vamos começar aqui falando, vamos começar falando com o teste de controle de qualidade na processadora. Primeiro, eu tenho que saber temperatura. Cada processadora trabalha com uma temperatura específica dependendo do tipo de químico que ela vai utilizar. Geralmente, a processadora ela trabalha com, em média, 36 graus, 34 graus de temperatura. Então, ela tem que estar dentro desse padrão de temperatura para ela poder processar a imagem com qualidade, tá? Eu tenho que também saber sensitometria e a densitometria dessa imagem. O que significa isso? Velocidade do meu ecrã, velocidade do meu filme, e eu vou fazer um teste nessa película posteriormente para saber se ele está dentro do padrão de qualidade. Bom, esse teste dá da seguinte forma. O teste de CQ da processadora, ele vai me indicar qual é a velocidade e intensidade da processadora, o seu tempo de revelação e a sua temperatura. Por quê? Porque eu tenho que ter isso por igual, senão o químico que eu tenho dentro da minha processadora não vai agir adequadamente com o processo químico que eu tenho no meu filme radiográfico e eu vou perder qualidade nisso. O processo não é simples, tá? É lógico, depende muito do tipo de serviço. Se você quer prestar um serviço na sua empresa, né? Porque a tendência é você querer ter o seu próprio serviço de radiologia ou prestar um serviço para uma outra empresa, você tem que estar inteirado dessas atividades para que a qualidade seja correta. Dentro da minha processadora, nós temos essas estruturas de rolete com revestimento de borracha que nós chamamos de racks. Cada rack ele fica disposto dentro de um tanque dentro da minha processadora. E cada tanque tem um produto químico. Então, o primeiro tanque eu vou ter lá o revelador, o segundo tanque eu vou ter o fixador, o terceiro tanque eu vou ter a água e o quarto tanque eu vou ter o meu processo de secagem, né? Que é a finalização da minha imagem radiográfica até que ela fique pronta e saia do outro lado lá da minha processadora. Todo esse processo, ele tem que demorar em média 3 minutos, 3 minutos e meio. É a média que uma processadora em bom estado produz a imagem através dos produtos químicos e coloca ele lá do outro lado, tá? Os racks, com o tempo, eles costumam juntar um pouquinho de sujeira aqui, então você precisa fazer uma manutenção nesses racks.
Como que é realizada a manutenção desses racks? No final de um determinado período, seja ele, geralmente é semanal, você vai lá, retira esses racks de dentro dos tanques, leva até uma água corrente, uma torneira, numa pia, e limpa esses racks para que se elimine o excesso de produto químico que se acumula sobre a borracha. É um processo simples, tá? Não é para você esfregar, você não vai arear o produto, não. Você simplesmente vai passar água nele para que eliminar o excesso de produto químico, de nitrato de prata e outros resíduos que ficam sobre as borrachas do rack, tá? Após isso aí, eu tenho que ver o que? A qualidade do meu fixador e a qualidade do meu revelador. Como todo produto químico, ele tem um prazo de validade. O prazo de validade geralmente é estipulado pelo fabricante. Vai vir lá no galão onde o produto vem, descrito a validade. Como qualquer produto que você vai ao supermercado, tem que estar olhando a data de validade. Olha, válido até dezembro de 2020. Então, você tem que estar atento à data de validade e o tipo de produto que você vai colocar dentro dos galões. Depois que eu passei por esse processo, ou antes de eu passar por esse processo, eu tenho um outro processo que é o de identificação. Identificadores, nós temos alguns modelos. Eu tenho um identificador mais antigo que é feito com letras e números de chumbo. Tenho identificador por luz, onde eu faço isso aqui na câmara escura. E tenho o identificador que eu utilizo na câmara clara. Cada um deles tem um processo específico que você vai fazer antes do processo de revelação. As informações do paciente vão aqui, no caso desse aqui na câmara clara, eu coloco o meu chassi aqui, o chassi vai abrir uma pequena janela, vai sensibilizar o filme nessa área aqui. Aqui é na câmara escura, eu coloco minha película radiográfica aqui com a etiqueta do paciente, aperto ele, ele vai acender uma luz e vai sensibilizar o filme também nessa área aqui. Essa outra identificação você vai ter que colocar no chassi antes da imagem ser produzida, tá? Só estou passando rápido por isso, porque a ideia não é essa. A ideia é trabalhar em cima da qualidade da imagem no processamento. Mas vamos lá. Bom, se eu trabalho com um filme Kodak 18x24, com um chassi duplo, isso significa que ele tem 2 ecrãs. Um filme de dupla emulsão, significa que ele tem emulsão de ambos os lados. Eu vou usar aqui 40 kVp, 32 mAs, 160 mA, né? 3.2 mAs. E a revelação dele vai me demorar 60 segundos a uma temperatura de 36,5 graus. Olha a qualidade da imagem. Eu vejo o contorno, eu vejo as ranhuras das falanges, né? Bem bonitinha essa imagem. É uma imagem que daria para qualquer médico diagnosticar. Porém, se eu utilizar uma processadora, que seria, no caso, para processar um filme mamográfico, mesmo o filme sendo 18x24 da Kodak, vou usar 40 kV, 3.2 mAs, 160 mA, revelação de 60 segundos e temperatura de 36,5 graus, a imagem já foi modificada. Por que isso? Porque eu tenho um único ecrã nesse processo de revelação. O filme mamográfico é diferente do filme radiográfico convencional. A mama é outro tipo de tecido. Então, o que acontece? Eu tenho que saber usar o filme ideal, com o chassi ideal, com o ecrã ideal, para a função ideal, para a minha processadora ideal. Senão, eles são incompatíveis. Professor, mas eu estou vendo ali o osso, estou vendo o contorno, mas olha a diferença da qualidade. São incompatíveis, certo? Não estou dizendo que você não vai ver. Você vai ver sim, mas são incompatíveis. Eu tenho que melhorar, porque isso aqui sai fora do meu padrão de qualidade. Então, com os mesmos critérios de exposição, eu tenho que utilizar a mesma quantidade de KVP, aumenta um pouquinho o MAS, e aí eu consigo ter uma qualidade melhor, apesar de aumentar um pouco a exposição desse meu paciente. Lembrando que, em efeito de qualidade, eu tenho que seguir o mais viável. Por quê? Eu expus o paciente aqui a uma dose um pouquinho maior de radiação, não expus? Só que eu não vou precisar repetir esse exame. Agora, se eu fosse fazer um exame utilizando pouco MA, pouco tempo, pouco KVP, e a imagem me saísse com algum tipo de anomalia, de
diferenciação visual, eu teria que repetir esse exame. Então, eu estaria expondo o paciente 2 vezes a uma radiação desnecessária. Deu para entender a diferença? Eu utilizei uma técnica, tentando poupar o paciente, não deu certo, eu tive que irradiá-lo segunda vez. O outro, eu usei uma técnica um pouco mais avantajada, mais forte, mais preparada. Eu só expus o paciente à radiação uma única vez. Tá ok? Então, vamos lá. O controle da qualidade na imagem vai depender da delimitação das perdas de filme, tabelas técnicas e identificação. Perda de filme acontece por N motivos. Químico mal conservado, mau posicionamento, mal aplicação da técnica, né? Aquele processo em massa que a pessoa tem que fazer. Não, vamos fazer mais rápido, mais rápido, mais rápido. Ela tem que diminuir a fila. Tá cheio de paciente aí. Vamos produzir. Pare para pensar. Nós trabalhamos no mundo hoje em dia que eles querem produção em massa, mas não é assim que funciona, tá? Isso vai provocar o quê? Perdas de filme, geralmente, sim. Geralmente eu vou ter perda de filme. Tabelas de técnica. Olha, essa questão de tabela de técnica, ela pode servir para você como se fosse um referencial. Porque cada biotipo, cada paciente é diferente do outro. Então, essa tabela de técnica aqui, você pode desenvolver a sua. Olha, eu vou usar tantos KVP para mão, vou usar tantos KVP para crânio. É um parâmetro aproximado. O ideal seria que você medisse estrutura por estrutura, tá? E identificação. Acontece, às vezes, até mesmo em grandes hospitais, de exames serem trocados. Por quê? Porque a identificação não foi feita corretamente, ou até mesmo faltou essa identificação, né? Então, isso provoca problemas, sim. Na administração da qualidade, eu vou ver o porquê das minhas perdas de filme, vou ver uma coleta semanal para saber o que foi mais errado ou não. Por sala de exame, se eu tenho 2 salas de exame, cada uma delas vai ter que ter o seu próprio protocolo para qualidade de imagem. Bom, causas de perda: radiografias muito penetradas, muito KVP, baixa exposição, pouco MA, alta exposição, MA demais, erro de posicionamento, que geralmente acontece bastante. Então, essas são as principais causas de perda na qualidade. Vou dar um exemplo para vocês, eu não quero me delongar muito, mas eu tenho que falar. Por exemplo, eu coloco o João para poder fazer imagem no laboratório A. E coloco a Maria para fazer imagem no laboratório B. Quando eu terminar o meu plantão e for fazer um levantamento das imagens, eu vou determinar quantos erros o João teve no laboratório A e quantos erros a Maria teve no laboratório B. Para ver se é aceitável, porque existe uma margem de erro. E essa margem de erro tem que ser a menor possível, certo? Vamos supor que o João errou em 10% das radiografias que ele fez. E a Maria errou 2% das radiografias que ela fez. Se eu comparar em termos de qualidade e perda, quem sai perdendo aí? O João. O João errou muito mais do que a Maria. Tá? Não vamos ser injustos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a Maria no laboratório A e o João no laboratório B. E vamos medir novamente os erros. Olha, o João deu novamente 10% de erro e a Maria deu 2% de erro. Então, o problema não está no laboratório, o problema não está nos exames, o problema não está no ambiente de trabalho dele. O problema está no profissional. O profissional está me prestando um serviço de baixa qualidade, provocando má qualidade e perdas no meu material, o que significa prejuízo para mim. Certo? Drástico isso, mas é uma verdade, tá? Então, causas de perda: radiografias identificadas erroneamente, artefatos na imagem, tipo correntinha, chaveiro, cinto, brinco, óculos. Já vi isso, a pessoa tira a radiografia de crânio do paciente e não retira o óculos. Eu já vi gente fazer tomografia de crânio de paciente sem retirar o óculos do paciente, tá? Então, você encontra vários exemplos. Aqui eu coloquei 2, ó. Aqui, brincos, e aqui uma pessoa que tem um anzol preso na boca. Evidentemente que no caso do anzol,
já foi para o raio-x por causa disso, mas no caso dos brincos, não, os brincos deveriam ser retirados antes de ser feita a radiografia. Certo? Então, causas das perdas: reprodutibilidade do equipamento, colimação e gaveta. A pessoa vai utilizar o book, vai utilizar a gaveta, posiciona o paciente e não fecha direito a gaveta. Vai sair essa imagem. Colimação: fecho a imagem mais do que deveria para poder pegar a estrutura desejada. Aqui tem, por exemplo, uma imagem, ó. Você vê assim uma radiografia de tórax. E onde está o erro? O erro está lá embaixo, ó. Eu cortei a base pulmonar, essa radiografia não me serve para um diagnóstico, eu vou ter que repetir esse exame, e essa imagem que eu processei na minha reveladora, usei produto químico, usei revelador, fixador, secagem, gastei tempo, ela vai ter que ser descartada, porque eu não consigo alterar ela, é uma imagem analógica. Bom, administração da qualidade, causas das perdas, recusa médica, o médico chega lá e fala, não, essa imagem aqui eu não quero, tá ruim, faz outra. Movimentação do paciente é o que a maioria dos profissionais alegam, paciente que se mexeu. Nunca é erro dele, sempre vai ser o paciente que se mexeu, né? E câmara escura. Como nós estamos falando de raio-x convencional, a câmara escura é necessário que realmente ela seja escura, eu não posso ter entrada de luz, né? Eu não posso, por exemplo, utilizar meu celular no momento que eu estou fazendo o processo de revelação. A luz do meu telefone celular vai provocar artefato na minha imagem, isso se não velar a minha imagem por completo, dependendo da situação. Então, total de perdas abaixo de 3%, está dentro do padrão. Acima de 10%, eu vou ter que implantar um programa de garantia de controle da qualidade, se for acima de 10%. E em casos que esse controle de qualidade não resolva, ou seja, se eu fizer lá der um treinamento para o meu funcionário, fazer toda a vistoria no meu maquinário, não resolva, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dispensar aquele funcionário e contratar um que tenha uma melhor qualidade de mão de obra. Se a minha processadora está dando problema, eu vou ter que trocar essa processadora por uma processadora que me dê uma melhor qualidade de imagem. Tá? Então, eu tenho alguns testes de controle de qualidade, que é exigente da vigilância sanitária, testes da processadora tem que ser diário, e testes dos equipamentos, que geralmente são semestrais. Então, todo semestre, você vai fazer um levantamento de teste daqueles equipamentos, tá? Testes anuais: exatidão do indicador da tensão do tubo, exatidão do tempo de exposição quando aplicável, camada semi-redutora, alinhamento do eixo central do feixe de raio-x, rendimento do tubo, linearidade da taxa de Kerma, reprodutibilidade do Kerma. Pessoal, esse tipo de testes são feitos por empresas especializadas ou por alguém que tem uma habilitação para fazer os testes nesse sentido aqui, tá? Geralmente é feito em todos os anos, ou faz um ano, tem validade por 2 anos, depende muito da empresa que está prestando o serviço para você. Depende muito também das condições do equipamento e assim por diante, tá? Então eles vêm lá, eles medem, trazem a aparelhagem, vê a calibração do equipamento, fazem toda a calibragem, vê a espessura das paredes, se está vazando radiação ou não, e assim por diante. Bom, testes semestrais, exatidão do sistema de colimação. Isso aqui dá muito problema, tá? Tanto você abrir e fechar a colimação, realmente estraga. Resolução baixa do contraste da fluoroscopia, contato de tela-filme, alinhamento da grade, integridade das telas de chassis, condições de negatoscópio, indicação de rejeição de radiografias com coleta de dados do paciente e tal. E também tem algo que não está aqui, que é justamente integridade do chassis, condições de negatoscópio, as condições do material de proteção radiológica, avental de chumbo, saiote de chumbo, protetor de tireoide, todos eles têm que ter uma qualidade e têm que estar higienizados, tá? Então, um avental de chumbo, por exemplo, ele tem durabilidade mínima de 2 anos. Se ele for bem utilizado, se você dobrar ele no meio, ele perdeu ali a qualidade, a radiação vai atravessar pelas fendas que foram abertas, porque você dobrou o equipamento, e você perdeu esse material. Você vai ter que repor esse material depois, tá? Testes de controle de qualidade, equipamento de raio-x, testes mecânicos, testes do tubo e testes do gerador. Tudo isso é uma empresa especializada que faz,
tá? Colimação nós falamos, alinhamento vertical, grades e daí por diante. Então, a processadora automática, só para a gente ter um parâmetro, foi em 1987 a primeira processadora de alta velocidade. 45 segundos ela produzia uma imagem. E utilizava filmes especiais, que foi comercializada nessa época de 1987. Era uma novidade. Hoje em dia já estão saindo fora do mercado, estão entrando agora as impressoras, né? Nós temos impressoras. Então, as melhorias foram sendo feitas, mudando as emulsões, processadora automática. Cada tanque tem aqui, ó, vermelho revelador, azul fixador e o branco água, tá? Então, elas vêm prontamente demarcadas aí. Colocação dos filmes radiográficos. As caixas do material radiográfico, elas têm que estar empilhadas da forma correta. Elas não podem estar umas sobre as outras na horizontal. O filme cria atrito, danifica, gerando artefato na imagem. Ela sempre tem que estar em pezinho assim. Controle de umidade também tem que ser feito, tá? Então, a parte de componentes do filme nós já vimos anteriormente e até então nós ficamos por aqui. Eu sei que a gente está correndo aqui no falar, mas depois você vai ter a oportunidade de ver esses vídeos outras vezes, né? Se for possível, coloca uma legenda aí, o próprio Google dá essa possibilidade, aí o YouTube dá essa possibilidade. Veja novamente, mande as suas dúvidas e a gente vai tentando tirar as dúvidas na medida do possível aqui. Ok, pessoal? Bom estudo para vocês. Fiquem firmes aí, vamos nos proteger aí desse coronavírus, que no final tudo vai dar certo e nós vamos conquistar aquilo que nós almejamos. Fiquem com Deus.